Bem-vindas, bem-vindos ao Conversas para o Amanhã. Essa primeira edição marca a abertura da exposição Coronaceno Reflexões em Tempos de Pandemia no Museu do Amanhã, no dia 4 de março. Eu sou Leila Sterenberg e juntos vamos debater os impactos do coronavírus no antropoceno, que é como chamamos a época em que a civilização que nós humanos construímos tem impactos planetários. É para você, aí do outro lado da telinha, que a Globo News e o Museu do Amanhã reúnem expoentes da nossa sociedade em diferentes campos do conhecimento em busca de respostas. Quais serão as transformações na sociedade quando isso tudo passar? Em tempos de pandemia, estamos todos sujeitos à infecção. Somos todos possíveis vetores de contágio. E cada um de nós tem um papel na batalha contra o coronavírus. Seja disseminando informações, atendendo na linha de frente dos hospitais, evitando aglomerações ou simplesmente usando máscara e lavando as mãos. Hoje vão conversar com a gente Vera Iaconelli, psicanalista, Laura Carvalho, economista, e Silvio Meira, cientista e empreendedor. Vera, mais do que nunca, escolhas individuais afetam outras pessoas, o coletivo. De que forma você acha que a sociedade está atenta a essa responsabilidade e você acha que a pandemia está fazendo de nós mais empáticos, mais solidários? Oi, Leila. Eu acho que não é que mais do que nunca a gente precisa um do outro, a gente sempre precisou um do outro, e mais do que nunca a gente percebe isso escancarou, ficou visível, porque as nossas ações aparecem claramente ligadas à morte de alguém que a gente eventualmente não conhece. Mas isso, de alguma forma, menos escancarada, sempre foi verdade, né? Quer dizer, as nossas ações, elas sempre tiveram consequências sociais, ninguém aqui está numa ilha, está fechado. O que está acontecendo é que, se a gente não entendeu agora a importância de se responsabilizar pelo que a gente faz como cidadão e os efeitos, a gente não vai aprender nunca mais. Agora, o ser humano, ele sempre teve a bondade, a maldade, isso não muda ao longo da história. O que muda é o reconhecimento disso, o reconhecimento de que a solidariedade é uma condição para que a sociedade permaneça. Eu acho que isso que mudou. A gente perdeu um pouco essa noção, eu diria, de algumas décadas para cá, né? Laura, temos responsabilidades comuns, mas temos particularidades e temos desigualdades, né? E eu acho que a pandemia escancara essas desigualdades, a pobreza, as diferenças em relação ao acesso ao atendimento médico, por exemplo. A gente tem como virar ou atenuar esse jogo? Então, a gente, na verdade, viu o preço alto, né? O quanto essas desigualdades nos custaram. É claro que outros fatores também afetaram a gravidade que a pandemia teve aqui no Brasil, mas as desigualdades estruturais, seja, como você disse, no acesso à saúde, seja as desigualdades de renda, no mercado de trabalho, as desigualdades na moradia, no acesso a saneamento, desigualdades regionais, né? Então a gente vê que algumas capitais, como Manaus, a gente está vendo, tiveram muito mais dificuldade de lidar com a pandemia do que outras. Quer dizer, tudo isso apareceu muito e acho que, pelo fato de aparecer, claro que cria-se uma oportunidade para que a gente pense em políticas de combate a todas essas facetas da desigualdade, né? O problema é que, ao mesmo tempo em que a gente viu e se deparou com o custo disso, há também uma percepção ainda na sociedade de que cada um vai conseguir resolver o problema de maneira individual. A gente está vendo isso agora com as vacinas, né? Como há demandas por vacinas para setor privado, para quem pode pagar, etc., o que parece demonstrar que esse custo da desigualdade não foi suficiente ainda para que as pessoas percebam que, na verdade, com a redução da desigualdade, o benefício é comum, é para todos, né? E isso acho que vale não só na pandemia, mas vale também
para o desenvolvimento da economia brasileira, para índices de violência, para muitos outros problemas que a gente enfrenta no Brasil. Silvio Meira, o brasileiro é um empreendedor, né? Até por necessidade. E tem um componente, nesse momento em que o mundo parou, que é a empatia. Nesse sentido, em que medida o negócio local, né, aquele pequeno empreendedor, ele pode se beneficiar ou não? Ou com redução de poder aquisitivo e a impossibilidade, dificuldade de se deslocar, e aí você compra pela internet, né? Aí deixa isso em segundo plano. Leila, a todos. Nós tivemos, de uma certa forma, um aumento até do poder aquisitivo médio da população com auxílio Covid, né? Isso foi mostrado pelos dados do IBGE em quase todos os estados. Então, durante um certo tempo, houve um aumento de poder aquisitivo e houve também uma percepção e uma ação do pequeno empreendedor, das pequenas lojas, dos restaurantes, literalmente da loja da esquina, que por supressão do espaço físico, de repente as lojas fecharam, as lojas de quase todo tipo, você passou a ter uma necessidade imediata de oferecer uma alternativa para o seu cliente consumidor e chegar em você por meios digitais. Isso foi feito inicialmente na base da gambiarra, né, de uma forma totalmente desestruturada, mas depois de pouco tempo aqui na nossa escala é meses, as empresas de todos os portes e tamanhos, de alguma forma, começaram a usar algum tipo de tecnologia digital para suporte aos seus negócios. Isso aconteceu com os restaurantes, isso aconteceu com as padarias, aconteceu com as lojas de pets, aconteceu com todo mundo. Houve uma largura, eu acho, de janela de oportunidade digital para todos os negócios de todos os tipos, passando inclusive por medicina, porque de repente todos os profissionais de saúde passaram a poder agir, pelo menos aqueles que podiam trabalhar remotamente, poderiam trabalhar no país inteiro, não precisavam se restringir ao seu espaço físico local. Mas isso está se consolidando muito rapidamente e quem não tiver tomado providências mais estruturantes para manter os seus negócios competentemente online, não vai conseguir competir. E essa vida virtual tem uma série de impactos, né, Vera? Depois de meses, né, de isolamento das pessoas, das famílias, home office, ensino à distância, essa interação virtual tão intensa, que impacto isso tem para a saúde mental, né? E aí como é que ficam crianças, adolescentes e, do outro lado, os idosos? Olha, o impacto é gigantesco, ele já é mensurável aí pelas doenças, né, mentais que a gente tem acompanhado, uma preocupação da Organização Mundial de Saúde desde março do ano passado, quer dizer, já quase um ano que a gente está vendo como afeta profundamente os sujeitos essa situação. Agora, essa situação não afeta de uma forma igual, porque a gente vai ter a questão de gênero, a questão social, a questão étnica, você vai ter as faixas etárias que são diferentes, e você vai ter o sujeito um a um com os seus recursos para lidar com a experiência. Quando você pega uma combinação de fatores, né, e os recursos que ele tem também, que ele pode acessar para se tratar eventualmente, para receber uma consulta, como o Silvio acabou de falar, a psicanálise também foi oferecida em grande escala, a gente conseguiu fazer links com pessoas que jamais conseguiriam chegar no consultório, que era proibitivo pela distância ou pelo valor, e que estão conseguindo através da virtualidade, a gente conseguiu redes importantes, mas a gente vai vendo um fenômeno curioso, né? Algumas crianças se sentiram mais próximas dos pais, porque o dia a dia da gente parece que não contempla o contato com as crianças, numa certa medida, mas sentiram muita falta da vida social, que é importantíssima na infância. O mesmo acontece com o adolescente, com a diferença de que o adolescente vem, surpreendentemente, paradoxalmente, muito demandado pelas mídias, e alguns se sentiram um pouco livres das mídias e um pouco menos demandados. Os idosos sofreram muito também pelo medo de ser contaminados, pela distância, às vezes, da família, que às vezes se torna o único círculo ali social que alimenta aquela vida. Então, a gente teve diferentes sofrimentos, mas também diferentes recursos foram mobilizados para atender essas pessoas. A gente vai no caso a caso, mas tem grandes grupos aí, sim. Laura, aqueles que foram e ainda são, né, contra o isolamento social, o distanciamento, como
medida sanitária, né? Porque dizem que a economia não suporta a paralisação de atividade. Como é que fica esse argumento? Ele se sustenta do ponto de vista econômico? Não se sustenta e acho que agora, né, passado um ano praticamente da pandemia, em alguns países até mais de um ano, a gente tem evidência suficiente para isso, né? Já foram produzidos vários estudos que olharam para esse suposto dilema, né, entre proteger a economia e proteger a saúde e encontraram, muito pelo contrário, que os países com maior taxa de mortalidade em relação ao tamanho da sua população, são, em geral, países que também sofreram uma queda da economia mais profunda no ano de 2020. A gente encontra exemplos muito claros disso, então países que foram mal, mesmo em países ricos que foram mal, como é o caso do Reino Unido, tiveram quedas mais profundas do PIB do que países que foram bem, como é o caso de alguns países asiáticos, como Taiwan, Coreia. Isso está muito evidente nos dados e vale também em 2021 para o ritmo de vacinação, né? Então, os países que conseguirem ter uma vacinação mais rápida também são aqueles que vão conseguir recuperar a economia de forma mais célere. Eu acho que a gente tem que aprender essas lições de 2020, né? De que abrir de maneira precoce a economia, numa tentativa de se recuperar, acaba frustrando ambos os campos, né? Tanto o campo sanitário quanto as possibilidades de recuperação, e agora em 2021, né, tentar se livrar desse tipo de falsa ideia, de falsa oposição entre a morte econômica e a morte física, né? Quando o tema é a vacina. Silvio, quando a gente faz a conta das perdas, dos danos, há prejuízos, por exemplo, como o fato de os alunos terem ficado 200 dias sem aulas, né? Aumento do desemprego, sobretudo numa determinada faixa da população. E aí a gente tem como correr atrás do prejuízo e em quanto tempo dá para a gente ter um horizonte e, sobretudo, como? Os prejuízos, eu acho que é bastante claro que há. Nós não estamos vivendo em tempos normais de jeito nenhum, isso deve estar claro a essa altura do campeonato para todo mundo. E correr atrás do prejuízo é um problema de políticas públicas. Não dá para resolver, aspas, os prejuízos em si do ponto de vista individual. Nós tivemos, como você mencionou, um conjunto significativo de alunos, principalmente na rede pública, que tem menos acesso a ferramentas digitais e conectividade de qualidade, ficou completamente isolado do processo educacional durante meses. Recuperar isso vai ser muito difícil, vai dar muito trabalho e significa basicamente, nesse quadrante em particular da educação no Brasil, que parte dos ganhos que a gente teve no processo de aumento de qualidade, aumento de disponibilidade, quantidade de vagas, diminuição da evasão que a gente teve nos últimos anos, a gente muito provavelmente perdeu isso, ou perdeu parte significativa disso, e era bom estudar o que foi que a gente perdeu para tentar compensar imediatamente com políticas públicas que, por exemplo, aumentem o número de dias nos anos letivos durante muitos anos, aumentem a profundidade das experiências educacionais durante muitos anos de novo, porque senão haverá um prejuízo permanente, principalmente para os aprendizes que estão no fim, ou estavam no fim, das suas sequências de cursos, seja do fundamental, seja do médio, seja do próprio ensino superior. Do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de emprego, trabalho e renda, aconteceu uma coisa para, principalmente, as empresas que descobriram que seus funcionários, ou uma parte deles, aqueles que estão associados a atividades de processamento simbólico de informação, poderiam trabalhar fora do ambiente da empresa. Ou seja, de repente, as empresas descobriram, porque os funcionários já sabiam que era possível trabalhar com alta performance, com alta qualidade e com consequências outras culturais que a gente não sabe ainda quais são. Por conseguinte, é melhor estudar quais são para se preparar para elas com as pessoas distribuídas pelo país afora, principalmente nas áreas de tecnologia, nas áreas de finanças. O que a gente viu nos últimos meses foram empresas recrutando pessoas fora de suas bases, distribuídas pelo país inteiro,
e no país inteiro e fora dele. Uma outra consequência é que empresas de fora do Brasil passaram a recrutar no Brasil. Na realidade, é só um fenômeno percebido localmente e uma coisa muito mais global, que é empresas de todo mundo recrutando em todo mundo. Falar inglês coloca qualquer pessoa, por exemplo, na economia de software hoje, ou de design, ou de animação, ou de games, ou em coisas que demandem conhecimento explícito, projeto de engenharia e assim por diante, no mercado de trabalho global. Mas isso, vale a pena dizer, no caso do Brasil, é para poucos. Falar inglês fluentemente no Brasil é algo que é peculiar a uma parcela muito pequena da população. Nós temos que trabalhar essa faceta das nossas dificuldades também. O que dá dimensão aí até das responsabilidades do governo no sentido da educação, né? Ô, Laura, a transferência de renda, programas nesse sentido, mundo afora, foram até mais ambiciosos do que no Brasil, nos países ricos, né? Um exemplo é o Reino Unido. No nosso caso, você acha que auxílio emergencial deveria voltar, tirando dinheiro de onde? E que outras medidas o governo deveria adotar? Então, o impacto do auxílio emergencial no Brasil, ele foi muito significativo, né? Na verdade, pensando que o Brasil não é um país rico, né, do ponto de vista da sua renda média, a gente, graças à aprovação desse programa, né, que foi o resultado de muita pressão da sociedade civil junto ao Congresso, conseguimos dedicar e destinar uma quantidade de recursos suficiente para evitar mesmo uma perda de renda para a metade mais pobre da população durante uma das nossas crises mais profundas, em média, né? Claro que você pode ter famílias que perderam renda, mas em média foi um valor grande o suficiente para criar uma situação até paradoxal em que, mesmo durante uma das nossas mais profundas crises econômicas da história, os índices de pobreza extrema, de pobreza e de desigualdade caíram para patamares historicamente muito baixos, né? E eu acho que o fim abrupto desse programa, que foi o maior programa de transferência de renda da nossa história e que mostrou, né, a sua capacidade não só de reduzir desigualdade, mas também de atenuar o impacto de uma crise que seria ainda pior, né, sem esse auxílio. Então, a gente, graças a isso, ficou, né, entre os países, se a gente olhar para o conjunto de países, 176 países, cujos dados foram reunidos pelo FMI, a gente vê que 105 deles tiveram crises até mais profundas do que o Brasil em 2020, e isso não é porque a gente controlou a pandemia. Isso é por conta do auxílio emergencial e de outras medidas que foram tomadas, mas, sobretudo, o auxílio emergencial, né? Considerando tudo isso, e dado o cenário ainda muito desafiador de 2021, problemas no mercado de trabalho que não vão passar, né? A gente sabe que tem questões, inclusive, estruturais que fazem com que o nosso grau de informalidade no mercado de trabalho na América Latina seja muito alto. É necessário, sim, pensar em mecanismos já urgentes, né, em 2021, mas também permanentes, de expandir as nossas redes de proteção social. De onde tirar o dinheiro? Olha, há várias alternativas sendo propostas, né? Uma delas que eu olho de maneira mais favorável, considerando a estrutura da desigualdade brasileira, é a de financiar esses programas por meio da tributação das altas rendas e altos patrimônios, que a gente sabe que no Brasil são muito pouco tributados, né? Esse caminho a gente consegue ver que tem um impacto maior de reduzir desigualdade e até de fazer crescer a economia, considerando que o Brasil é um dos países que mais tem concentração da renda no topo da pirâmide, né? No 1% mais rico. Mas outros caminhos existem, que inclusive envolvem cortar gastos de áreas que a gente sabe que tem gordura, né? Então há uma série de injustiças em que você sabe que tem servidores que recebem acima do teto constitucional, enfim. Claro que você pode complementar isso com medidas pelo lado dos gastos, mas acho que a tributação ela oferece um potencial maior de financiamento de um programa como esse e também de uma recuperação econômica mais rápida e mais inclusiva. Ô Silvio, a desigualdade é um fato,
A digitalização cada mais acentuada é um fato, e aí temos aquelas vicissitudes brasileiras, como você dizia antes. Por exemplo, boa parte da população não fala inglês, e aí isso representa dificuldades no mercado de trabalho. Toda crise é uma oportunidade. Então, o papel do poder público e qual pode ser a participação da iniciativa privada e do terceiro setor, por exemplo, para a gente dar uma sacudida aí na nossa educação e tentar atenuar até as desigualdades nesse sentido. Leila, eu só vejo saída para a educação no Brasil se nós tratarmos o problema da educação como um todo de forma estrutural e de longo prazo. Não há saída para a educação a gente fazendo mitigações aqui e ali. As mitigações, como auxílio emergencial, como renda mínima, como um número de medidas para a gente equilibrar minimamente o status quo, são absolutamente essenciais. Nós temos que olhar para frente, tem que dar um salto. Todo país que resolveu os seus problemas de performance, de competitividade, de produtividade, de melhoria da qualidade de vida da população como um todo, não só a melhoria da renda, mas da satisfação, da esperança, assim por diante, fez um trabalho no seu sistema educacional, um trabalho de longo prazo. Por longo prazo, eu estou falando de décadas. Não se resolve um sistema educacional como o brasileiro, onde a gente tem quase todas as matrículas, exagerando um pouco, no ensino fundamental e médio, no setor público, e no setor, no terceiro grau, a gente tem quase todas as matrículas diretamente no setor público ou financiadas por ele. Você não vai resolver isso com medidas de mitigação. No curto prazo, é claro, nós podemos ter cursos curtos com participação direta das empresas para geração de empregabilidade imediata, ou seja, desenvolvimento de habilidades e competências ao invés de graduações que criam perfis, vamos dizer, de competências que não são necessariamente os que estão sendo demandados pelas empresas agora. Tem setores no Brasil, mesmo durante a crise, como o setor de tecnologia, onde eu estou, por exemplo, onde a gente no Porto Digital não tem gente suficiente para trabalhar como programador, como engenheiro de software, engenheiro de testes, designers, nas empresas. Então, você tem uma situação economicamente esquizofrênica, onde há setores da economia onde a demanda não consegue ser atendida estruturalmente há muitos anos. Esse é o caso do setor de software no Brasil. Há uma demanda reconhecida pelas associações do setor de 250 mil a 300 mil programadores, engenheiros, testadores, como eu estava falando antes. 250 a 300 mil vagas de emprego que não são preenchidas porque não há gente. E isso a gente vem lidando com esse problema, que é estrutural, volto a dizer, há literalmente décadas. A primeira vez que se tentou resolver esse problema estruturalmente no Brasil, orientando melhor os investimentos na formação de capital humano para a criação de competências e habilidades para setores onde você tem demanda por pessoas, foi na década de 90, isso faz 30 anos. Então, a gente nem tem uma estratégia sobre ou para o que a gente devia formar as pessoas, para o que a gente devia criar competências e habilidades, e a gente também não tem uma estratégia do como. Nós estamos, em todos os níveis da educação do Brasil, formando, e eu digo isso bem entre aspas, fazedores de provas. Mas nós não estamos criando as competências e habilidades que as empresas no mercado precisam. Vera, uma pergunta que já foi feita inúmeras vezes desde o início da pandemia, mas que eu vou aproveitar para te fazer mais uma vez. Em que medida nós vamos sair sociedades transformadas dessa pandemia, né? E a humanidade muda para melhor? Qual a tua visão? Olha, nós estamos vendo um grande sofrimento. E sofrimento, ele não significa amadurecimento. Quer dizer, a gente não recomenda o sofrimento como uma forma do sujeito amadurecer. Você pode sofrer isso te embrutecer, te endurecer, e você pode sofrer isso te sensibilizar, te ampliar horizontes. Então, o que a gente vai fazer com o sofrimento é que é o grande X da questão. Agora, uma coisa aconteceu para todos nós tivemos que nos posicionar, né, diante de uma situação gigantesca. Eu acho que raras vezes na história da humanidade um evento, talvez a única vez, um evento que foi de ordem mundial mesmo, né, que pegou nós todos
nós tivemos todos que reagir. E o que a gente está vendo? A gente está vendo desde pessoas descobrindo uma capacidade solidária, né, e agindo de uma certa forma, pensando no bem comum, porque entenderam a dimensão do quanto nos afeta e quanto afetamos uns aos outros, que não existe um sujeito fora do laço social, né? Então, você pode falar assim, não, mas tudo bem, tem violência na rua, mas eu saio com o meu carro blindado. Ok, mas você sai com o carro blindado, é porque você não pode circular no espaço público por conta de uma violência que você também participa nas escolhas que você faz. Então, vai conviver aí a solidariedade, às vezes inédita para algumas pessoas, com o negacionismo, né? Mas tem uma coisa muito importante que aconteceu, uma coisa importante para a psicanálise, que é o momento de ver. Tem uma hora em que você vê, e aí não dá mais para voltar atrás. O que você vai fazer com isso é mérito de cada um, mas que nós estamos tendo uma oportunidade de ouro de ver o tamanho do buraco, o tamanho das nossas dificuldades, e nos reconhecemos um pouco mais, sabemos quem somos, essa é a oportunidade de ouro agora. Agora, o que a gente vai fazer com isso, ainda acho que não vai ser de uma forma genérica, a sociedade, o mundo vai melhorar, mas que muita gente está aproveitando para olhar para o outro, isso eu já acho um grande ganho. Olha, eu vou fazer para a gente encerrar uma mesma pergunta aos três, começando então pela Laura. O que você espera aí para os próximos meses, né? Qual a tua expectativa para o amanhã? Olha, eu gostaria muito de estar mais otimista, né? Eu acho que sim, é verdade que as crises, de alguma maneira, são oportunidade, na economia também. Eu acho que a centralidade da desigualdade que a gente mencionou aqui para o pensamento dos economistas é algo que certamente ganhou muito mais atenção depois dessa pandemia. Eu acho que a gente vai ver mudanças, e já está vendo mudanças ao redor do mundo, com programas e planos sendo criados de recuperação verde e inclusiva, né? Acho que, por exemplo, o esforço coletivo de combate à pandemia, ele traz muitas lições para o esforço coletivo, que também é necessário para as mudanças climáticas, né? Para combater essas mudanças climáticas e tentar criar um outro tipo de trajetória de crescimento econômico. Isso tudo certamente é valioso, né? Por outro lado, a gente também está vendo que as mesmas desigualdades que custaram muito caro nessa pandemia, desigualdades dentro de cada país, mas também desigualdades entre os países, né, que fizeram com que alguns conseguissem ter os recursos para vacina, para combater o vírus e outros não tivessem, né? Essas desigualdades, elas ainda estão saindo maiores do que elas eram, né? No caso brasileiro, a gente conseguiu neutralizar esse aumento da desigualdade inicialmente com o auxílio emergencial, mas o fim desse auxílio vai trazê-las à tona, né? E uma sociedade mais desigual, uma economia mais desigual, está mais sujeita e mais vulnerável a outros tipos de choque, né? Não só uma pandemia ou uma outra pandemia, mas também outros choques externos, econômicos e que venham de fora da economia, como mesmo os choques ligados às mudanças climáticas, né? Então, isso é muito preocupante e acho que mudar isso depende um pouco da mobilização e da compreensão dessa sociedade que foi tão afetada por esses problemas até aqui em 2020 e 2021. Silvio, como será o amanhã? Eu espero que nós entendamos que, tendo deixado de ser, por exemplo, como países, uns dependentes de outros, como era o caso da colonização no passado, e até a metade desse século que passou em muitos lugares, ao invés de nós nos termos tornado independentes, nós nos tornamos, nas últimas muitas décadas, mais interdependentes. O que nós vimos agora na pandemia, mais uma vez, foi uma demonstração cabal, aliás, é que todos dependemos de todos. Não só cada um dentro do seu país, da sua cidade, da sua família até, dos seus grupos no trabalho, todos dependem de todos, é interdependência e não independência. Eu acho que isso vai ser fundamental para nós entendermos o grau de complexidade dos problemas que nós temos que tratar no planeta, um dos quais é a inexistência de um sistema global antivírus, como se fosse antivírus de computador.
Nós não temos esse sistema. Ele depende intrinsecamente de todo o planeta trabalhar em conjunto para quando o próximo vírus aparecer, por exemplo, no Amazonas, na floresta amazônica, todos nós, em conjunto, planeta em conjunto, possamos trabalhar de uma forma totalmente diferente da que fizemos desta vez, sem apontar dedos, sem encontrar ou tentar encontrar culpados, mas trabalhando todos em conjunto, como terráqueos que somos, para resolver os problemas da Terra e de nós, seres humanos que vivemos aqui, independentemente de países, de crença, de raça ou o que mais for. Vera, você, para encerrar então. Olha, eu espero de coração que as pessoas não transformem o realismo, a possibilidade de ver que uma situação difícil, complexa e se repete historicamente, não transformem isso em pessimismo e não desistam. Eu espero realmente que as pessoas que já entenderam que ou nós vamos juntos ou não vai ninguém, porque todos perecemos quando não cuidamos do bem comum, espero que essas pessoas que já entenderam, que elas renovem os votos nisso, renovem as apostas, porque é o que temos, né? Apostar novamente no ser humano e poder convencer os outros e estar junto nisso daí. Então, acho que a gente não deve capitular diante das dificuldades. A gente deve se mover para frente, sim. Muito obrigada, Vera, Laura, Silvio. Foi um prazer. Vocês são aí referência, inspiração, apoio aí para as nossas reflexões. Muito obrigada de verdade, gente. Foi um prazerzão falar com vocês. E eu faço um convite para todos que têm esperança num futuro melhor. No dia 4 de março vai ser aberta ao público no Rio de Janeiro a nova exposição Corona Seno, Reflexões em Tempos de Pandemia, uma coprodução Museu do Amanhã e Globo. A gente fica por aqui, na torcida para que essa pandemia transforme corações e mentes, torne a nossa sociedade um lugar de proteção e respeito para todos. Quando isso tudo passar, porque vai passar. Até a próxima conversa. Tchau!